Continuam vendo minha tela, pessoal? Tá ok. Estamos sim. Maravilha. Vou só fazer um ajustezinho aqui para gente. Não, pelo menos aqui eu vejo quem estamos online. Ok. Então, no nosso último encontro, terça-feira, a gente vem falando sobre a pirâmide de automação, os conceitos de supervisores, e a gente ainda vai continuar com esses conceitos para poder compreender bem a necessidade, a arquitetura dele, bem geral sobre o sistema. E aí, consequentemente, vocês poderem entender, caso alguém, né, tenha a oportunidade de trabalhar em algum sistema de montagem de supervisórios, que aí é uma área, pode-se dizer que é sempre em início de projeto, poucas alterações são feitas posteriormente, devido a já a colocação em funcionamento, então você não tem como parar e depois voltar ao sistema, é bem mais complicado. Então, é sempre ou numa nova linha de produção, ou no projeto inicial, que vocês terão oportunidade para quem entrar nesse ramo aí de projetos e conseguir trabalhar em alguma empresa de projetos e montagens de sistemas industriais. Mas, fora isso, a gente vai aos poucos entendendo o funcionamento básico deles. Vimos aí os supervisórios, alguns exemplos, e aí, mais uma vez, a gente pode pensar no sistema de automação. Então, os blocos são realimentados e o CLP verifica os estados do processo através de sensores. O que eu quero dizer já com isso daqui? Se a gente voltar na figura anterior aqui, né, na parte de arquitetura, então, eu tenho no chão de fábrica os sensores. Deixa eu ver se eu consigo achar a figura aqui novamente. Deixa eu um pouquinho que tem alguém chamando a gente. Então, eu consigo... Hoje está lento, até o computador está lento hoje. Então, eu consigo, olhando a figura abaixo aqui, então, né? Para você pensar no sistema de automação como um todo. Então, cada bloco, eles são realimentados, ou seja, da informação que vem do campo até o sistema de controle, eu também tenho o sentido contrário, do sistema de controle até os meus instrumentos de campo, os meus atuadores. Isso faz com que a gente tenha aí um elo entre esses blocos para que ele possa, obviamente, estar se comunicando constantemente e daí tomar decisões de acordo com a lógica programada, de acordo com a atuação da operação dentro do sistema de supervisão. Então, vejamos aqui. Então, através dos sensores, o CLP, ele toma uma decisão que foi programada, e aí entra a lógica de programação do CLP, e interfere no processo, ou seja, ele vai atuar em algum equipamento dentro do processo através justamente dos chamados atuadores, além de receber e enviar informações para o sistema de supervisão. Então, observem que, nesse ponto aqui, deixa eu ver se hoje a canetinha funciona aqui. Então, observem que, nesse ponto aqui, o CLP ele vai receber informações do processo através de sensores, né? Vai mandar essas informações para o controlador, né? Dentro do próprio CLP, então o CLP é todo esse conjunto aqui, recebe no controlador, que é o processamento dele, de acordo com a lógica, ele
atua nas saídas, interferindo no processo, e também se comunica com o nosso sistema supervisório. Então, se vocês lembram bem lá, quando a gente falou do CLP, a gente tem aquele ciclo lá, né, de ações, né? Que é mais ou menos isso aqui. Opa. Onde eu tenho a leitura das entradas, a execução do programa, a atualização das saídas e a comunicação com os sistemas internos. Então, o sistema de automação, pessoal, basicamente, pensando de modo bem genérico, bem amplo, é isso. Eu tenho informações do processo, eu tenho as ações que são controladas e executadas pelo minha central de controle, seja um CLP, seja um RTU, seja um próprio PC, né? E daí também a comunicação entre o sistema de supervisão. Então, no sistema de automação standalone, que a gente tinha visto na aula passada, é aquele onde o sistema trabalha sozinho, é um único equipamento, com a única estação de trabalho e o processo. São pequenos sistemas industriais, que não precisa ter toda uma distribuição de equipamentos. É uma coisa bem restringida. Isso também pode estar dentro de um grande processo. Um pequeno equipamento que ele trabalha sozinho, se comunicando ali, tem a sua IHM, tem o seu supervisório, onde ele controla determinado equipamento, mas ele mantém a comunicação, ele mantém o controle englobado naquele pequeno sistema. Certo? Então, isso é o que a gente chama de standalone. Um outro ponto que não faz parte do aprofundamento da disciplina, mas é que é de extrema importância para quem quiser entrar nessa área de automação, ou até mesmo em outras áreas de informática, são as chamadas redes industriais, né? A gente já discutiu em alguns pontos, eu já comentei, sempre vou estar citando alguns nomes para que vocês comecem a se ambientar com esses nomes. Pessoal, só uma confirmação, estão me escutando? Como é que está aí? Está todo mundo em silêncio, que eu estou preocupado. Opa, tá bom. Tranquilo, né? Pronto, beleza, então. Só para ter esse retorno aí. Tá, então, as redes industriais, elas vão ser responsáveis pela comunicação dos equipamentos. Poxa, eu fico repetindo isso constantemente para que vocês entendam que essa rede, ela é qualquer meio onde eu consiga comunicar entre um equipamento e outro. E a gente está falando de dados, a gente está falando de informações, a gente está falando de variáveis, a gente está falando de dinheiro. Ou seja, um equipamento que está lá na ponta, medindo a vibração de um determinado motor, ele precisa mandar essa informação para um equipamento de controle, que precisa mandar essa informação para um computador, que precisa mandar essa informação para um supervisório, que precisa mandar essa informação para a nuvem. Ou seja, a automação ela hoje está totalmente interligada. E, principalmente hoje, com a indústria 4.0, é que possui realmente a ligação total, né? Porque cada dado, cada informação, cada bit que eu preciso ter para poder controlar o equipamento, para poder monitorar, eles precisam estar interligados através de uma rede. E quando se fala em rede industrial, é porque existem protocolos, existem padrões que são utilizados apenas em ambientes industriais, aquele ambiente agressivo que a gente tanto fala, com muito ruído, poeira, calor e assim por diante. Certo? Ok? Então, a rede de comunicação industrial, ela nada mais é que um conjunto de equipamentos e softwares, programas, utilizados para propiciar o trânsito de informações da produção entre os diversos níveis hierárquicos do processo industrial. E esses níveis hierárquicos a gente já discutiu, é aquela pirâmide lá da automação, né? As informações, ou seja, esses dados, eles são transmitidos em quadros ou pacotes, isso vai depender, obviamente, do protocolo que está sendo utilizado dentro dessa rede, tá? Em uma sequência de bytes, e aí a gente já relembra lá de digital, né, quando a gente fala de bits e bytes, que são as informações dos sistemas digitais, e como eu disse, já vai ser definido tudo isso por um protocolo. Que protocolo é esse? Depende da sua rede. Pode ser um protocolo TCP/IP, pode ser um SNTP, pode ser um FTP, pode ser um Fieldbus, ou seja, eu tenho
infinidades de protocolos, eu tenho infinidades de sistemas que podem ser atuados dentro das redes industriais. Cada vez mais ela está evoluindo. Cada vez mais essas redes estão melhorando a velocidade de transmissão. Por quê? Necessidade de ter a informação em tempo real. Então, quando hoje a gente pensa em indústria 4.0, onde ela vai ser trabalhada em ambientes na nuvem, ou seja, na grande internet, eu consigo ter todo o controle de uma indústria em uma única central, fora mesmo do ambiente industrial, fazendo todo o controle, desde o mais simples sensor de campo até as altas decisões dos sistemas do ERP e assim por diante, ou seja, os sistemas gerenciais. Falando mais da arquitetura, então, o que é que a gente tem? Ela permite uma visualização gráfica com informações de processos e cores de animação e dão aos projetistas uma ampla gama de comunicação com os níveis, com os mais diversos tipos de marcas e modelos de equipamentos disponíveis no mercado. O que é isso? Olha, você tem, e todo mundo aqui já sabe, equipamentos de diversas marcas. Então, a gente tem... Vamos pensar no nosso dia a dia, que a gente está mais ambientado, que pouca gente trabalha dentro da indústria. A gente tem um celular da Motorola, a gente tem um celular da Samsung, a gente tem um celular da Apple. Então, cada um tem lá suas características, suas configurações. Será que esses celulares eles se comunicam entre si de uma forma simples? Em alguns casos, até não. Por exemplo, da Apple com o iPhone com um Android qualquer, não tem uma facilidade de comunicação. Então, eu tenho que usar um meio de comunicação que seja comum para os dois. E aí é onde entra também o objetivo dessa rede industrial. Eu tenho equipamentos da Schneider, da Siemens, da ABB, da Rockwell, da Panasonic, ou seja, eu tenho diversos tipos de equipamentos dentro de uma indústria, dentro de uma rede, e eles precisam se comunicar. Então, eu tenho que ter um protocolo em comum, eu tenho que ter um tipo de rede em comum, onde, através dela, eles possam fazer essa comunicação. Lembrando rapidamente do CLP, que a gente já viu, a gente tem a CLP, as entradas, né, e as saídas, que vão receber informações do campo, vão tratar essas informações e mandar, isso é apenas um repeteco do que a gente viu. Então, há diversas formas de eu configurar isso. Eu posso configurar como CLP Master, né, como vocês estão vendo aqui, um CLP principal, e aí ele controla os demais, e esse principal que se comunica com o supervisório. Eu posso ter um sistema PC de controle, e aí eu tenho uma rede de CLPs, onde ela se comunica, todos eles se comunicam com esse sistema de controle, não necessariamente sendo CLP. Eu tenho níveis de redes, ou seja, eu tenho uma rede de gerência, eu tenho uma rede de campo, né? E a comunicação entre elas eu posso fazer através de um servidor, através de uma estação supervisora, né, onde ele possa aqui receber informações do que está acontecendo em termos de produção, em termos de manutenção, e aqui eu vou receber informações dos termos operacionais, ou seja, qual equipamento eu vou mandar ligar, desligar, a leitura dos sensores e assim por diante, tá? Então, tem esses diversos tipos de redes que existem dentro de um sistema de automação. Pensamos ainda em sistema de automação. Quanto à tela de supervisório, pessoal, aqui entra muito uma questão, claro que existem as boas práticas, mas entra muito uma questão de design, de visual, de conforto visual e assim por diante. Quando vocês olham para essa tela que está aí na frente aí do celular, do computador de vocês veem uma infinidade de equipamentos. A gente vê aqui tanques, motores com bombas, a gente vê compressores, a gente vê agitadores, a gente vê ventiladores, ou seja, a gente vê diversos equipamentos numa única tela. Então, se eu tiver uma gama de informação muito grande, e, obviamente, ela não for essencial à produção ou à operação, isso pode vir a atrapalhar. Então, criar uma tela de supervisório não é simplesmente pegar tudo que está em campo e jogar no computador, na frente de uma tela de computador. Eu preciso montar um sistema para que ele faça sentido para quem esteja operando, para quem esteja supervisionando. Conseguem compreender isso? Então, eu tenho que
representar na tela do supervisório aquilo que o processo condiz com o campo. Então, no campo, eu tenho que ter aqui algo bem semelhante, claro que nesse caso, é uma visão apenas de 2 dimensões, uma tela 2D, mas isso tem que, ao olhar para essa tela, eu conseguir compreender o sistema de uma forma fácil. Claro que nós, como não conhecemos o processo, a gente vai olhar para aqui e não entende muita coisa. Aí é normal. Eu só vejo tanques e tudinho, mas eu não saberia lhe dizer o que é que esse processo faz. Mas quando você entra dentro da indústria que você é capacitado para operar a planta, você recebe o treinamento condizente, correspondente ao que esse processo está fazendo, você vai conhecer em campo todos os equipamentos que compõem isso daí, para entender como aquele processo funciona, né? Isso eu estou falando em termos operacionais e também em termos construtivos, porque quem vai montar a tela precisa entender como o processo funciona, para que ele monte uma tela onde eu consiga, como já disse, operacionalmente, a nível de supervisão, tomar decisões o mais rápido possível. Então, poxa, eu tenho uma bomba, eu tenho uma bombinha, vamos só exemplificar aqui. Opa. Eu tenho uma bomba que... Eita, não consegui botar a caneta aqui, não. Eu tenho uma bomba aqui que apresentou uma falha. Poxa, se eu não percebesse visualmente que essa outra bomba, ela é uma bomba reserva, né, uma redundância dentro do mesmo tanque, poxa, como é que eu iria saber que tem uma reserva? Então, ele representou bem, dentro desse tanque, 2 bombas, né, interligadas em um único coletor, e aí fica claro para a gente que está simplesmente olhando para essa tela, saber que essa bomba, ela é uma reserva da outra, né? Para que aí, em caso de manutenção, em caso de falha de um equipamento, eu tenho outro como reserva. Então, isso faz parte da construção de uma tela de supervisório. A gente tem que entender o processo, mas simplesmente chegar e colocar os equipamentos que tem no campo jogado na tela de formas aleatórias, sem que faça sentido. Então, ó, ele indica a questão do fluxo, né? Então, ó, ele mostra por onde o fluxo está passando, ele tem os agitadores, ele tem a saída de uma bomba que vai para um determinado setor. Eu tenho umas bombas de drenagem de fundo, ó. Então, aqui provavelmente aquilo que é floculado e desce aqui para o fundo do poço, é arrastado através dessa pá e vem para o fundo do poço, onde ele é provavelmente jogado em um outro local, ó. Ele manda para ambientes diferentes, né? Eu tenho drenos, né, distribuição entre diversos reservatórios. Então, isso tem que ser condizente com o que está dentro do processo de campo. Tá? Ô, professor, Pode falar. tem uma dúvida. Essas telas que o senhor está mostrando, supervisório, isso é só animações, né? Quer dizer, eu poderia fazer um sem animação também, funcionar do mesmo jeito, né? Olha, quando você fala em animação, a gente pensa em animação coisas que tenham movimentos, né? Eu posso ter uma tela de supervisório estática ou uma tela de supervisório animada. O que seria uma animação, no meu modo de entender aqui com a sua pergunta? Por exemplo, quando eu ligasse esse motor aqui, desse agitador, eu observasse essa pá girando. Então, isso seria uma animação. Tá? A outra animação que eu posso fazer, isso é mais comum, quando eu ligar esse motor, por exemplo, ele ficar em vermelho aqui, ó, indicando que ele está ligado. Então, essa tela, ela, de qualquer forma, até repetindo o que você disse aí, eu preciso mostrar quais equipamentos estão ligados. E para mostrar isso, eu preciso, entre aspas, animar, ou seja, pelo menos mudar de cor, indicar se está ligado através de um texto, ligado ou desligado, representar por uma cor, como eu já falei, representar por um movimento. Então, nós construímos toda essa parte de desenho, né? E cada desenho, cada figura, cada objeto pertencente a essa tela vai receber uma ação. Ele pode ser apenas representativa, como, por exemplo, esse reservatório. O cara fez aqui 2 paredezinhas, beleza. Mas e o nível desse reservatório?
Eu poderia deixar ele estático e poderia deixar ele animado. Como assim animado? Porque ele poderia diminuir ou aumentar de acordo com o que está sendo representado em campo. Tá? Então, eu consigo fazer isso nas telas de supervisório. Hoje, com mais facilidade, porque os recursos gráficos são bem melhores. Mas, há tempos atrás, era mais uma questão de números. Eu indicava ali 10%, 20%, 100%, 50% e assim por diante. Tá? Então, ela é animada pensando em termos de indicação de que o equipamento está ligado ou não, mas ela pode ser também com animação mais, digamos assim, mais avançada, eu indicar uma hélice girando aqui, rodando, entendeu? Ou aquela pá rotacionando, ou o próprio fluxo passando por dentro das tubulações. Há diversas formas de ser feita. Só que, lembrem-se, e aí, nesse ponto, eu falo com experiência. Se você jogar muita informação numa tela de supervisório, muita animação, muito movimento, possa ser que eu não perceba alguma variável fora dos valores padrões, dos valores operacionais dela, e isso me distraia. E aí eu venho a prejudicar, eu venho a ter algum problema no meu processo. Então, tem que tomar muito cuidado quanto quando você construir, não se empolgar e fazer uma tela 3D, com rotação, com realidade virtual, tudinho. Aquilo realmente importa. Isso vai fazer com que a pessoa que está operando consiga atuar quando necessário. Caso alguma variável saia dos valores operacionais e vai ter algum destaque para mim que eu perceba e consiga atuar de forma operacional, certo? Tem esses fatores que a gente vai discutindo aí ao longo do curso. Aqui é uma outra tela que eu posso representar, aí sim, viu, Benildo? Uma animação maior, eu poderia fazer, por exemplo, essas garrafinhas se movimentando, se fosse o caso, né? Ela se movimentando, mas eu poderia também deixar ela de forma estática, apenas indicando os equipamentos que estão ligados, esse equipamento, entendeu? Então, tem diversas formas de você criar essa tela e isso vai depender, claro, do seu cliente, da sua indústria que está montando. Né? Não é só querência de quem está desenhando, não. O cara tem que dizer, eu preciso de isso. O cara que vai operar diz, isso para mim é importante, isso para mim é importante. Mais uma vez a gente fala, isso é um projeto multidisciplinar. Todos têm que estar envolvidos. O cara da mecânica, o cara do processo, o cara da manutenção, todos precisam estar envolvidos para montar essas telas. A gente vai apenas, por enquanto, entender. Então, aqui uma tela bem simples, de supervisório, 2 tanques, uma chave de indicação de nível, um instrumento de indicação de nível, uma chave, um indicador de vazão, o posicionamento de uma válvula controladora, né, de fluxo de vazão, uma válvula controladora de vazão. Pessoal, vocês já tiveram instrumentação, não já? Hein? Assim, teve, mas assim, teve mais fraco. O problema a gente não fez prática, professor. Não esqueça a prática. Mas deu para a gente... Mas quando eu falo, por exemplo, TI, vocês sabem que instrumento é esse? PI? Qual? TI? Tango Índia. Esse é o... TI, não lembro TI. Quem pode dar... Temperatura, vazão. Aqui, T de temperatura. Então, indicador de temperatura. Eu digo assim, aqui, olha a letra aqui, L, isso aqui é o quê? L de nível. Né? TI é de transmissão, indicador de nível. E P de pressão. Aí, Boa noite, é só aqui que está muito baixo. Só aí, aqui tá normal. Pronto. Então, eu tenho aqui, indicador de pressão, indicador diferencial de pressão, indicador de vazão, indicador de nível. Isso daqui, pessoal, esses instrumentos,
eles irão se comunicar por uma rede. Essa rede pode ser só um fio, por exemplo, pode ser 2 fios, pode ser 4 fios, pode ser um cabo de rede, pode ser via Wi-Fi, ou seja, isso vai depender de como você está construindo, e eles irão mandar essas informações lá para o seu CLP ou até mesmo direto para o seu supervisório. Essas informações que vêm do campo serão representadas aqui na tela de supervisório. Então, lá no campo, por exemplo, lá no campo, eu tenho aqui indicando que essa válvula FV01, isso daqui agora, esse FV01 é o que a gente vai chamar de tag, isso é o tag dela, é o nome desse equipamento, FV01, o nome desse equipamento, desse instrumentozinho aqui, está representando 100%, então quer dizer que ela em campo está totalmente aberta. Aí entra aquele detalhe, Rubenildo, fisicamente olhando para a minha válvula somente aqui, eu não sei se ela está aberta ou fechada, então ela não está animada, mas quando eu percebo o valor do posicionador dela em 100%, ela indica para mim que em campo está aberto. Então, observe. É isso, hein? Vai no... Pode falar, mano. Alô? Oi, Marco. Não, professor, foi aqui, foi outra coisa aqui. Ah, tá certo. Então, aqui, por exemplo, ó, esse indicador de pressão está mostrando para mim que está a 0 kg força por centímetro quadrado. Poxa, esse indicador é esse daqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que nessa linha aqui, o fluido que está passando por aqui está sem pressão nenhuma. Se não está sem pressão, pode ser diversas coisas. Não tem fluxo, a bomba está desligada, ou até mesmo o equipamento pode estar danificado. Ou seja, através das informações que vêm do campo, essa informação está vindo lá do campo, lá do instrumento, vai passar pelo CLP, o CLP vai mandar para o computador e aqui ele vai representar numericamente o valor correspondente. Ok? Então, essa é a ideia de supervisório. Então, o que é que a gente pode dizer do supervisório como um todo, do programa que monta o supervisório? Ele é um programa, roda num computador qualquer, seu PC, né? Ele serve para monitorar, supervisionar, obter os dados e rastrear as informações que vêm lá do processo. Ele também visualiza em telas animadas, é aí entre o que o Benito falou, né, essa questão de animadas, né, que representam o processo a ser controlado, tudo isso que eu estou falando já. Indicação, olha, isso aqui é importante, ó, instantânea. Por que instantânea, pessoal? Porque quando a válvula abrir lá no campo, eu preciso ver aqui que a válvula está aberta. Quando eu estou supervisionando. Precisão, né, professor? É tempo real, né? Tempo real, é. Tempo real. Então, preciso saber que está aberta ou fechada, para poder monitorar, para poder operar, para poder supervisionar o processo, tá? Então, essa é a indicação instantânea dessas variáveis. E as variáveis são diversas, depende do seu processo. As mais comuns, vazão, temperatura, pressão, volume. Essas são as mais comuns, certo? Mas aí eu posso ter analisadores que medem a condutividade de um determinado de fluxo, eu posso ter medindo o pH da água, eu posso ter medindo a sílica, ou seja, diversos equipamentos que possam ter lá como instrumento. E o que acontece? Facilitam a movimentação de informações para gerenciamento e diretrizes. Isso quer dizer o quê? Que tudo que está sendo produzido lá, ele está monitorando. E aí ele vai mandar lá para um sistema superior de controle, né? Um SAP da vida, um BAPCM, seja lá qual software que o cara esteja usando. Então, ele vai conseguir receber essa informação e dizer, ó. E aí o Calado pode falar com mais experiência, dizer, ó, hoje a gente produziu 20 mil frascos de detergente. Como é que ele sabe isso? Porque a máquina foi contando, eu mandando essas informações para o computador, e o computador mandou lá para o sistema de controle, dizendo, ó, a produção de hoje
De 7 da manhã às 7 da noite, foi de 20 mil sacos. E assim por diante. Certo? Professor, me tira uma dúvida. Não sei se foi o que eu reparei, não sei se isso é procedimento. Antes, os softs, ele era colocado numa CPU mais antigas. Já as máquinas mais atuais, eles são colocados na CPU convencional. Isso aí foi algo fora do comum e está virando normalidade? Eu não entendi bem a sua colocação. Vamos dizer, máquinas antigas que eu vi, elas trabalham com a CPU que não é convencional. O software dela, ela manda lá pro hardware não convencional. E nas máquinas mais novas, de 2005 para cá, elas são todas CPU convencionais. Prossegue isso ou não? Esse vai do cliente. Não, isso vai dar essa estrutura mesmo, cara. Eu estou imaginando que você está falando em termos físicos de equipamento. Posterior. O que acontece? Hoje, por exemplo, você tem um notebook. O notebook é um computador. Só que ele é todo interligado, onde já tem a tela, a própria CPU e os acessórios periféricos dele, teclado, mouse e tudo isso. Tudo combinado em um conjunto. Esse fez mais antigo. Tá ruim aí ou é só o meu aí? O de vocês também tá ruim o áudio, professor? É o teu, calado. É o teu que tá. Beleza. Tá zoado aí, calado. Não, é porque estava dando retorno aí do meu áudio com o próprio Carlos. Beleza. Melhorou? Então, voltando. Quando a gente fala em termos de estruturas do computador, né, que você está falando, CPU antiga, CPU nova, olha, a arquitetura de um PC, ela é padrão desde que surgiu. O que evoluiu foi a capacidade de processamento, a capacidade de armazenamento, mas todas têm uma CPU, que é um processador, uma memória, né, e os seus acessórios, que é uma placa de vídeo, que é um teclado, que é um disco rígido, e assim por diante. Mas a arquitetura básica é sempre a mesma, é o processador e a memória e os acessórios. Então, hoje, como cada vez mais você consegue compactar os equipamentos, deixar ele cada vez menorzinho, em alguns casos, por exemplo, até o daqui da empresa lá da Petrobras, ele tem, o computador fica dentro de uma central e, remotamente, ele só tem uma estação que é como se ele trouxesse o mouse e o teclado lá de dentro da central até a sua parte externa. Então, onde o operador faz o trabalho, ele só tem lá um conversorzinho que ele vê a imagem e pode teclar lá com teclado e mouse. Mas o programa em si fica rodando lá dentro da central. Então, voltando ao que você está falando, não é uma questão mais do tipo de equipamento que comprou. Claro que antes, você tem um computador um computador era gigantesco. Hoje você tem um computador um pouquinho menor, com a mesma capacidade de processamento. Então, como as indústrias são mais, né, elas demoram mais a atualizar seus hardwares, você começa a observar, às vezes, os computadores tão diferentes de tempos atrás, mas lembre-se, a arquitetura interna é basicamente a mesma. Então, o software está rodando ali porque o software é compatível com aquele hardware, é compatível com aquela configuração que ele precisa. Quando chega um software mais novo, pronto, é quando a gente instalou, né, o Windows 95, o Windows XP e o Windows 10. Se eu pegar um Windows 10 e tentar rodar numa máquina bem antiga, ele não vai rodar, porque ela não suporta. É um joguinho novo que eu comprei e ele não roda na máquina porque ele requer um hardware melhor. Então, tem essa questão de compatibilidade com o hardware. Então, hoje, como os softwares são mais avançados, tem mais interface gráfica, com mais configurações, mais velocidade, eles começam a vir computadores mais novos, mas não necessariamente que é uma CPU antiga, uma CPU nova, não. Ele está simplesmente sendo instalado num hardware que é compatível com a sua configuração, com aquele software. Tá? E aí o que acontece também, como eu já disse, às vezes esse programa está rodando lá dentro de um servidor. E você aqui na estação de trabalho é só uma estação remota. Você está vendo ali, mas ali não está processando nada, está lá dentro. Está vindo apenas o sinal indicando o que está rodando no computador e
o seu meio de acesso, que seria pelo teclado e mouse. Eu não sei se consigo compreender ou complicou mais ainda, mas seria isso, mais ou menos, que eu queria dizer. Tá? Ô, professor, deixa eu tomar uma dúvida também. A comunicação entre o processo, a infraestrutura de cada um circuito fechado entre eles? Sim, em ambientes industriais, por segurança, na maioria das empresas, ele não tem interligação nenhuma com o mundo externo. O que eu falo mundo externo? Internet. Então, toda a comunicação ela é fechada, como você falou. Agora, esse fechado é assim: o sensor lá do processo X pode ser lido lá por uma máquina do gerente A, do gerente B, do gerente C, mas todos dentro da mesma rede, sem nenhuma interligação externa. Aí, isso que eu considero fechado, né? É onde aqueles dados que estão circulando, eles estão apenas dentro de uma rede que não há interligação com a internet. E por que disso? Quem pode me dizer? Não entendi. O porquê nos ambientes industriais a rede fica totalmente fechada, sem nenhum ponto de conexão com a internet. Qual seria o motivo principal? Que nem invadir. Exatamente, a questão de segurança. Tá? Mas a questão de rede, ela é uma excelente condições, mas lá ou em qualquer lugar, né? A rede também, se você tiver muitos investidores em redes, se um der pau, sua máquina não roda de jeito nenhum. Depende. Isso acontece, lá acontece muito isso lá, no Profibus. Pronto. Isso aí vai depender justamente da arquitetura, depende da configuração. Né? Se ele não está, se está havendo esse conflito entre os investidores na hora da comunicação, o cara precisa rever as configurações, aí tem que estudar, aí eu já não é minha... Modo escravo. Isso. Pronto. Então ele já tem que entrar lá nas configurações e verificar, caso algum saia da rede, ele desconsidera aquele equipamento e continue se comunicando com os outros. Claro que também depende dessa arquitetura. Né? Algumas arquiteturas requerem que se um nó falha, toda a rede falha. Aí isso é complicado, nessa situação onde apenas um equipamento falhou, todos param de se comunicar. Então, aí entra aquela ideia inicial. Poxa, o cara que projetou tem que saber, nesse nó, nessa linha, nessa rede, eu posso colocar equipamentos que, se todos pararem, não tem tanto problema. Né? Se parar um e os demais pararem, não tem tanto problema. Mas eu tenho um outro equipamento que, se ele parar, eu posso perder toda a produção. Então, ele tem que colocar numa rede à parte, num controle à parte, onde ele não recebe interferência nenhuma. Então, tudo isso requer justamente o projeto inicial, todo o estudo inicial para evitar esse problema. Se hoje está assim, vai continuar assim para o resto da vida. Então, o cara ou muda tudo, ou, se para ele não está impactando... Vai gastar dinheiro. Exatamente. Se para ele não está Fica impactando... mais caro. Ele deixa quieto e vai levando com a barriga até ele for fazer uma nova atualização do sistema. Ô professor, uma pergunta aí. Na infraestrutura aí de arquitetura, o senhor falou em ser em série e em paralelo, né, as ligações. E qual a vantagem de ser em série? Se um parar, o outro vai derrubar o sistema todinho. Às vezes é pela própria configuração da rede. Algumas redes trabalham em comunicação tipo anel, por exemplo, onde todos estão interligados em série e cada um vai se comunicando ao longo do tempo. Isso depende da forma como foi montada o projeto. Certo? E como eu disse... Tipo, pegando essa pergunta de Rubenildo, vamos dizer um exemplo, já que eu trabalho com linha de vazamento, é linha de vazamento, enchimento, tampadora, rotuladora e encaixotadora. No caso, se a esteira que dá a entrada na rotuladeira parar, o enchimento não roda, porque uma é escrava da outra, por isso que usa muito em rede por causa disso, para não acontecer muito estouros ou trancos no enchimento devido à rotuladeira estar parada. Aí por isso que usa muito essa questão de rede e linha de vazamento. É um exemplo mais físico, perfeito. O outro ponto, viu, Rubenildo, é a questão realmente da forma como é construído os equipamentos.
Então, tem redes, a Profibus em alguns casos, a Modbus também, se eu trabalhar ela em anel ou ela em barramento, isso vai dar um problema, porque se uma falhar, toda a rede para de comunicar. Então, aí vai depender exclusivamente do quanto você tem para gastar. Porque numa rede estrela, onde uma única central controla individualmente cada equipamento, eu tenho uma estrutura muito mais complexa. Uma rede em barramento, posso ter uma facilidade em termos de, até mesmo, de cabeamento entre esses equipamentos. Então, tudo depende do quanto você tem para investir no seu projeto. E aí, obviamente, a turma procura o melhor custo-benefício. Então, por exemplo, vamos citar esse exemplo que o Adriano falou, vamos imaginar uma situação aqui, eu não conheço bem o processo dele, mas ele diz, ó, se uma parar, a outra tem que parar, porque senão não adianta a outra funcionar se não está recebendo carga. Então, eu posso dizer, ó, esses equipamentos aqui, se um deles parar, para os demais, porque não vai ter impacto na produção. Ou, se tiver, não vai ter problema de trampo, sei lá como ele falou aí. Tá? Então, tudo depende da forma construtiva. Não quer dizer que um é melhor ou é pior. Não. Depende do seu objetivo, depende do que você quer aplicar, aquela comunicação, aquele sistema que você está montando, está projetando. Certo? Então, as funções básicas de um supervisório, como a gente já viu lá na questão de escada, é a aquisição de dados, né? Então, ele retira informações do processo. Observe que eu estou repetindo muito isso, então vocês têm que pôr isso na cabeça. Basicamente, isso. Eu pego a informação de campo. O que é a informação de campo? É o que vem dos instrumentos. É o que vem lá das entradas de dados que o operador está colocando, que o instrumento está lendo, e assim por diante. Então, ele retira essa informação do processo, através da conexão que um computador tem com o CLP. E os instrumentos se comunicam com o CLP. Sempre com o CLP? Não. Hoje, eu já tenho equipamentos que não são necessariamente considerados CLPs, mas que recebem informações de campo. Né? Eu tenho módulos leitores que recebem diretamente essa informação e já mandam para o meu supervisório. Mas ainda se pensa uma estrutura básica com o CLP, que é o nosso controlador. Certo? E aí eu tenho a gestão de dados ou gerenciamento de dados, ou seja, ele vai mostrar para mim em tempo real tudo que está sendo executado, tá? Isso seja numa tela, isso seja em relatório, isso seja no histórico de todo o processo, isso seja no celular, na nuvem, assim por diante. Então, o que é que se utiliza ainda muito hoje dentro da indústria? Está mais como padrão. Então, o que predomina no sistema supervisório, né, é o padrão Windows. Né? Ou seja, o sistema operacional é o padrão Windows. A gente sabe que tem o Linux. O Linux também tem sistema supervisório, mas hoje ainda predomina o padrão Windows. Né? É feito pela Microsoft, né? O qual possibilita aí, por quê? Por que o Windows e não o Linux? O cara vai perguntar, não, mas o Linux é de graça, o Windows tem que pagar. Facilidade do acesso, né? Na verdade, é porque, praticamente, quem é que de vocês aí usa Linux? Ninguém, pô. Ninguém, né? Não, a gente usa mais... Todo mundo usa o Windows, né? Windows, Então, quando você coloca dentro de uma indústria algo que a maioria das pessoas já utilizam, eu não preciso... Não conhece. Né? Eu ganho aí em tempo de aprendizagem, certo? Porque a maioria das pessoas... A ferramenta mais fácil para usar, né? Exatamente isso, né? E aí, o que se procura buscar em um supervisório é justamente a capacidade de integração com outros produtos do Windows, né? E aí, isso vai facilitar justamente o link entre outros sistemas. Então, eu consigo ter diversos equipamentos, diversos softwares, que facilmente eu consigo trocar essas informações. Então, o Windows traz muito esse detalhe. Difícil, né? Aprendizado. Isso. Só que o grande detalhe é os softwares, e a gente viu quando vocês apresentaram, na sua maioria, eles são pagos, né? Eles são licenciados, né? Eles são proprietários, ou seja, cada fabricante ali, ele construiu o seu software, ele cobra para poder utilizar ele. Existem as versões demos, que a gente sabe, mas elas não podem ser aplicadas no ambiente industrial.
por alguma limitação. Ou ela limita o tempo de uso, ou ela limita a quantidade de portas, de tags que pode ser utilizado, ela limita os recursos que tem nela. Então, se você quiser realmente a ferramenta por completo, você tem que pagar, você tem que comprar essa ferramenta. E como é que o pessoal bloqueia essas ferramentas? Aí só a nível mais de curiosidade. Como é que eu protejo isso daí? Eu tenho duas formas. Eu tenho a chamada a chave de hardware, ou hard key, né? Que é normalmente uma chavezinha, às vezes até um USB, que você, para rodar o software, você tem que plugar aquele pendrivezinho na porta lá, plugar aquele pendrive lá na USB, e quando você vai rodar o software, ele verifica se você tem autorização para poder executar aquele software. Ou através do soft key, que seria a chave de software, que é aquela chave que digita quando vai colocar um software, né? Pode falar. Curiosidade. Como a gente paga por um software desse? A gente paga uma vez ou uma mensalidade? Isso aí. Depende do plano que você vai fazer. Alguns fazem vitalício, você compra ele e você tem autorização vitalícia. Outros é anual, outros é mensal. Eu não quero manutenção, ou seja, depende do plano que você quer tratar, que você quer contratar aquele software. Porque provavelmente você vai precisar de manutenção. A gente sabe que software, às vezes, quando dá uns atualização, né, do sistema. Precisa, às vezes, de atualização. Várias coisas. Então, é como se você fosse comprar um pacote Office. Pô. Isso, exatamente. Então, basicamente não atualizar, tu perde. O que não quer, acabou-se o prazo. É essa a ideia, viu, beleza? Ou seja, depende de como você vai contratar. Tem o antivírus também, né? A mesma coisa é o antivírus no teu computador. Você que sabe, vai querer de quanto? Não sei de quantos anos, 2 anos, 3 anos. Então, como eu falei, existem versões demos, né? E aí ele limita aí, seja por porta, seja por tempo de execução, né? É mais uma forma de fazer o marketingzinho lá para você testar e ver se está legal. E aí foi o que vocês apresentaram alguns, né? Alguns sistemas. Então, a gente tem o Ellipse, que é um bastante conhecido, FactoryTalk, iFix, Indusoft, ProcessView, o SCADA-BR, Simatic, LabView. Então, cada um, vocês apresentaram alguns aí. Foi essa a ideia inicial da apresentação que vocês fizeram, tá? Bem, Bem, pela adiantada da hora, eu vou, no próximo encontro nosso, pessoal, eu vou vou continuar falando sobre esses sistemas de automação, tá? Para a gente entender bem, e aí a gente entra um pouco mais nos modos de comunicação, os protocolos que existem dentro dele, a gente tenta falar mais algumas coisinhas aí, os componentes dentro do supervisório, para então a gente começar a tentar construir alguma coisa dentro dos recursos que existem, aqueles recursos que vocês apresentaram, né? Cada software lá, a parte de histórico, receita, telas e assim por diante. Vamos ver o que a gente consegue desenvolver isso daí. Tá certo? Tem uma data aí que está sendo cogitada, o retorno das aulas, dia 3 de novembro. Tá certo mesmo isso, professor? Pois é. Essa data foi colocada dia 13 de novembro. Agora, se vai ocorrer,